Glória a Deus por mais uma manhã, por mais uma oportunidade, poder estar aqui junto com vocês e poder celebrar o Senhor pelo dom da vida, o fato de saber que amanhecemos vivos, e isso é razão suficiente para a gente derramar diante dele toda a nossa gratidão. A gratidão, ela vai esmigalhar a murmuração. Todas as pessoas gratas pisoteiam sobre a murmuração. É por isso que a gente precisa entender algumas chaves que o Senhor tem liberado nesses dias sobre uma agenda que existe, uma agenda do anticristo, que é nos prender no medo e na depressão. Por isso que Jesus, ele dá um antídoto contra a depressão. Em Mateus 6, ele diz: por que vocês estão ansiosos sobre as coisas dessa vida? A ansiedade é a antessala para a depressão, é a antessala do medo. Ninguém fica com medo da noite para o dia, ninguém fica depressivo da noite para o dia. Primeiro você começa com a ansiedade. E Jesus, para advertir os seus discípulos, Jesus, para prepará-los para não entrar em um quadro de medo e de depressão, ele dá um antídoto. Ele diz: olha, por que vocês estão ansiosos? É uma pergunta. Vocês estão ansiosos por causa das coisas dessa vida? O que é a vez de comer, o que é a vez de vestir? E é basicamente as preocupações que muitos de nós temos hoje, né? É com comida e com o que vestir. A gente está preocupado: como é que vai ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? Será que vai ter amanhã? E aí vai se instalando quadros de ansiedades em nós. Aí Jesus disse assim: olhai para as aves dos céus. Depois ele diz: olhai para os lírios dos campos. Sabe o que ele está tentando dizer? Ele está tentando dizer o seguinte: só existe uma forma de você vencer a ansiedade na sua vida. Aprenda a contemplar o que o Pai criou. É por isso que amanhecer para mim não é comum, é sobrenatural. Quando eu abro o olho, eu logo abro a janela do quarto para contemplar o que Ele criou. Porque quando você contempla o que Ele criou, você vence quadros de ansiedade em você. Já prestou atenção? Eu não sou muito tomar banho de praia, eu não gosto de tomar o banho, mas eu gosto de ir à praia. Eu ponho uma cadeira, um guarda-sol, e claro, uma Coca-Cola bem gelada, e não tem como, né? Enfim, eu fico contemplando aquela grandiosidade, aquele universo de águas, e eu fico pensando: por que secam rios, secam lagos, e por que não seca o mar? Já viu alguém dizer: ó, o mar fulano de tal secou. Agora, se você pesquisar quantos rios já secaram, quantas fontes de águas de rios já secaram, mas você já ouviu dizer alguém dizer, ou já estudou em algum lugar, que algum mar secou? Então eu fico super admirado com essas coisas. E às vezes eu não estou tão bem, às vezes eu estou assim, bem agitado dentro de mim. Sabe aqueles quadros de ansiedade querendo me pegar? Aí eu fico ali horas e horas e horas contemplando. Quando eu finalizo aquela contemplação, eu já não me lembro mais das ansiedades que eu tinha. Porque a contemplação é a chave para nos libertar da ansiedade. É por isso que a Bíblia diz, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então olha para o teu irmão e diga: aprenda a contemplar mais as maravilhas que o Senhor criou. Quem quer contemplar uma maravilha que Deus criou nessa manhã? Então olhe para a pessoa do seu lado e diga: olha que coisa linda. Isso é uma maravilha que Deus criou, viu? Obrigado, pastor Elaine. Obrigado, Bedina. São amigos preciosos que o Senhor colocou na nossa jornada. Me lembro do nosso primeiro encontro. Eu estava recém-chegado do Nordeste. Eu nasci no Nordeste. Nós somos
de uma cidade do interior do estado de Sergipe. A última cidade do menor estado do Brasil. Eu sou um improvável. E o Senhor, aprove ao Senhor estender a sua mão com graça, favor e misericórdia, e nos colocar em lugares que eu nunca imaginei que eu poderia chegar, que eu poderia entrar, que eu poderia sentar, pessoas que eu nunca imaginei. E a primeira vez que a gente se encontrou, eu me lembro que eu tive que entrar em um processo de guerra na minha própria mente, porque eu estava recém-chegado, não tinha nada para oferecer a ninguém, nem tenho até hoje. Mas sabe quando você olha em volta e você vê aquelas pessoas? Aí um contava, não, a minha igreja, não, as minhas viagens, não. E todo mundo começou a contar ali as suas coisas. E eu olhei para minha esposa e eu disse: a gente vai falar o quê? Não, fala que a gente tomava banho de rio São Francisco, comia peixe com farinha. Aí eu vi que ela também estava meio assim, sendo bombardeada na mente. E ali eu entendi que tinha um espírito que eu precisava vencer em mim, que eu não estava conseguindo vencer, que era o espírito da intimidação pela condição. E às vezes a gente deixa de avançar porque a gente está sendo paralisado pela condição. A gente precisa entender que as escrituras, elas sempre vão estar acima da cultura. E às vezes a nossa cultura, ela nos amordaça, ela nos aprisiona. E sem perceber, a gente está tão enrolado na nossa cultura que a gente não permite que as escrituras nos arranquem daquele lugar. Então a gente vai ter que entender que as escrituras vão estar sempre acima da nossa cultura. As escrituras, elas trabalham contra a cultura. É por isso que o reino de Deus é uma contracultura. É uma cultura que trabalha contra aquela que a gente foi estabelecido. E eu me lembro que ali a gente conheceu o Medina, ele tinha um topete desse tamanho assim. Eu disse: cara, que esse playboy, meu. Não, quando eu olhei o casal, eu disse: poxa, que casal jovem. Eu imaginei ele ter uns 22, 23, eram uns 18. Aí depois que eles disseram: nós somos casados, já temos um filho de 17, tinha o quê? 17? Por aí. Aí eu disse: meu Deus, como é que pode? Mas foi muito, muito bom a gente ter sido apresentado na vida, porque eu sei que no Espírito a gente já se conhecia, já havia um desígnio dos céus sobre esse dia. Por isso, eu quero louvar a Deus por essa casa, por essa família. Mas vamos deixar de tanta conversa? Isaías 37, por favor. Versículo 30. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano, se tem o segundo ano é porque teve o primeiro, correto? O que daí proceder? Perdão. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Só tem. Deixa aberto sua Bíblia, por favor. Eu sei que é uma manhã de instrução, uma manhã de ensino, e eu estava preparado para falar outra coisa hoje de manhã, mas de repente, sabe quando você se envolve nas canções? As letras das canções vai te confirmando que de fato o ambiente está esperando. De repente o Senhor mudou algo dentro do meu coração para essa manhã. Eu ainda quero falar, a moça pediu qual que é o tema. Eu disse: olha, eu vou falar hoje sobre a pedagogia de Deus. Eu vou continuar falando sobre a pedagogia de Deus, porque tem muito assunto sobre esse ponto que a gente pode falar na Bíblia. Porém, o texto
que eu falaria seria outro, não esse. Mas observe uma coisa. Esse é um contexto, só para você entender como um pano de fundo, que envolve um rei chamado Ezequias. E o que está acontecendo? Ezequias está sendo afrontado, está recebendo uma afronta de um cara perverso chamado Sanaqueribe. Só que qual foi a estratégia que o inimigo utilizou para tentar destruir Israel, destruir o rei Ezequias? A estratégia foram cartas de afronta. Veja, a estratégia não mudou, ela é a mesma. Quando a gente entrou nesse processo de pandemia, pode observar, o que mais abalou a gente foram as notícias que a gente recebia. Até então, quando ninguém estava tendo nenhum tipo de problemas, ou ninguém morria perto da gente estava indo de boa, sim ou não? Mas de repente, quando começaram a chegar as notícias, olha, fulano daquela rua tal, fulano que você conhece, quando você ligava a televisão, as notícias iam bombardeando a nossa mente, de repente, nosso psicológico começou a ser esmigalhado, ele começou a ser pressionado. E aí, Sanaqueribe, ele usou essa estratégia para tentar criar algo dentro do rei Ezequias, porque essa é a ideia do inimigo. Antes dele atacar, antes dele entrar no campo de batalha, ele envia mensagens, ele envia notícias, ele envia informações. Por quê? Porque o inimigo sabe que se a gente recebe a informação e a gente cede aquela informação, a gente já perdeu a batalha antes de ir para a guerra. Muitos de nós perdemos a batalha antes de entrar no campo de batalha. E aonde a gente perde a batalha antes de entrar no campo de batalha? Na mente. Quando aquela notícia, ela te sabota, ela te assalta, ela te sequestra, e você passa a acreditar mais no fracasso do que no sucesso. Você passa a acreditar mais na derrota do que na vitória. Você passa a acreditar mais naquilo que pode dar errado. Você começa a visualizar mais os campos de erros, de fracassos, de derrota, do que os campos de vitória. Porque essa é a estratégia do inimigo. Elimina as suas energias, elimina as suas forças para te roubar o ímpeto, para que você não tenha ímpeto de guerra, para que você não tenha força para guerrear. Essa é a estratégia dele, é enviar notícias, para que a gente seja iscado por aquela notícia que ele está enviando. Essa é a estratégia dele ainda nesses dias. Ele bombardeia primeiramente. Se você perdeu aqui, pronto, você ficou desarmado. Você não sonha mais, você não projeta mais, você não idealiza mais. Você se torna alguém infértil. Porque essa é a estratégia dele, de sabotar na mente. Então Sanaqueribe começou a enviar cartas para Ezequias. E sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu vencer Ezequias com as afrontas por cartas. Quando Ezequias lia as cartas, ele dizia, pronto, agora ele vai invadir, nós vamos perder. Eu sei que eles são perversos, eu sei que eles são poderosos. Se ele entrar aqui, perdeu. Só que ele ganhou a luta, Sanaqueribe, sem entrar em Israel. Porque o rei, que era aquele que deveria ter o ímpeto, agora ele se tornou alguém extremamente covarde. Só que assim, Deus, ele está assistindo tudo o que está acontecendo. Só que chega um momento que Deus para de assistir, e agora ele precisa intervir. Foi o que aconteceu com Ezequias. Deus, ele ficou observando quais seriam as respostas de Ezequias. Quando ele percebe que Ezequias está cedendo às afrontas de Sanaqueribe, aí Deus vem e envia um profeta. Escute isso, sempre que você estiver vivendo esse quadro de ceder às afrontas psicológicas, emocionais, Deus sempre vai levantar alguém do seu lado para trazer algo do céu para a tua vida. Aí Isaías foi lá. Aí o Senhor disse, Isaías, diga para Ezequias o seguinte, diga para ele, preste atenção, isso aqui é o pano de fundo para eu falar o que eu vim falar. Isaías, diga para Ezequias o seguinte, diga para ele que sobre Sanaqueribe não se preocupe, porque eu tenho avanços com Ezequias, eu tenho uma jornada progressiva com Ezequias. Escute, deixa eu abrir aspas.
Deus sempre trabalha na perspectiva de um avanço, de um progresso com todos nós. Deus nunca trabalha na perspectiva de nos ver estagnados. Deus sempre trabalha na perspectiva de nos ver avançar, de nos ver crescer, de nos ver ir para frente. Se em algum momento da nossa jornada Deus está pedindo para a gente ir para trás, isso não quer dizer regresso, isso quer dizer progresso. Porque debaixo da ordem de Deus, um passo para trás não é um passo para trás, é um passo para frente. Você precisa entender a lógica dos movimentos de Deus. Então, quando ele levanta o profeta Isaías para dizer a Ezequias que sobre Senaqueribe não se preocupe, aí ele ainda diz assim: diga a Ezequias que eu vou pôr um freio na boca de Senaqueribe e um anzol no nariz. É tipo assim: diga para Ezequias que no trato ao progresso que eu tenho com ele, os inimigos não vão ser um problema. Não, você não entendeu. Você ainda está dormindo. Escute, no trato ao propósito de Deus conosco, de nos fazer avançar, progredir, os inimigos não vão ser um problema. Ele está dizendo: tem freio para a boca e tem anzol para o nariz. Ou seja, por onde ele tentar impedir os meus progressos na sua vida, eu vou frear ele, eu vou paralisar eles. Cara, deixa eu te falar, o diabo não é um problema para Deus e também não pode ser um problema para nós. Então o que Deus está querendo dizer para Ezequias? Fica sossegado, só avança, porque os seus inimigos não vão atrapalhar você avançar. Cara, isso é lindo demais, saber que existe um Deus que está atento aos nossos progressos. E nessa atenção que Ele está aos nossos progressos, Ele está dizendo: pode ir, porque eu freio seus inimigos. Aí você pode olhar e dizer: pastor, então não vai ter problema? Vai. E quem vai ser o problema? Não vão ser os inimigos. Os problemas surgirão de nós mesmos. A única coisa que pode impedir o nosso progresso, a única coisa que pode impedir você avançar, não é o diabo, é você mesmo. Sabe quando Paulo escreve para Timóteo? De tanta coisa que ele poderia dizer para Timóteo, sabe o que ele disse? Ele diz assim: Timóteo, cuida de ti mesmo. Ué, não era para cuidar da igreja? Não era para cuidar da... Não. Paulo está dizendo assim: Timóteo, não adianta você querer avançar se você não está atento ao cuidado de si mesmo. Isso não diz respeito só à saúde. Não só a saúde física, mas a saúde espiritual, a saúde psicoemocional. Ele está dizendo o seguinte: Timóteo, se você não se atentar, você vai ser o único gargalo, o único atrapalho para a sua própria progressão. Ninguém pode atrapalhar a sua progressão mais do que você mesmo. Então, antes de qualquer avanço, aprenda a cuidar de você primeiro. Agora escute. Se os inimigos não são um problema para os nossos progressos, se somos nós mesmos, o que Deus quer com a gente? Deus quer trabalhar em nós medidas de fé para cada avanço. É tipo assim, para cada progresso nosso, existe uma medida de fé para a gente fluir naquele ambiente. Não adianta você querer avançar com Deus andando nas mesmas medidas de fé que você tinha há um ciclo atrás. Para cada avanço de ciclo, uma medida de fé diferente. Por exemplo, vamos para o texto. Olha o que ele diz. Ele diz assim: os seus inimigos não são um problema. Mas no primeiro ano desse avanço que eu quero com vocês aqui, nessa primeira estação que eu vou abrir para você, saiba de uma coisa, Ezequias, eu tenho um outro presente para você. Eu vou frear seus inimigos, vou te introduzir no novo, e nesse primeiro ano você não vai se preocupar com nada. Eu vou provar para você que eu estou com você. Está no texto. Ele diz assim: eu
vou fazer com que nesse primeiro ano você coma daquilo que eu der. Cara, isso fala muita coisa para mim. Porque esse primeiro ano fala do nosso start, da nossa jornada de fé com Deus. Fala do nosso primeiro ano, da primitividade da fé, do início da nossa jornada com Deus, do início da nossa fé. Porque quando fala do primeiro ano, não está falando de um ano baseado no nosso relógio cronológico, da nossa agenda, do nosso calendário. Quando Deus fala o primeiro ano, Ele está falando de um período, Ele está falando de um tempo. Lembra quando o Salmo 30, versículo 5, ele disse assim: o choro pode durar o quê? Uma noite. Amanhã não, uma noite. Uma noite. Mas a alegria vem quando? Agora, de manhã. Fala a verdade. É verdade que o choro dura uma noite e a alegria vem de manhã? Quantas vezes a gente chorou a noite, chorou o dia, chorou outra noite, o mês, o ano, e não passou o choro? É porque quando ele diz o choro dura uma noite, ele não está falando de uma noite baseada no nosso relógio cronológico. Quando ele fala de o choro dura uma noite, ele está falando que o choro pode até ter um período, mas vai chegar uma hora que vai amanhecer. E quando amanhecer, vai chegar a alegria. Vai ter uma virada ali, vai ter uma nova virada ali, vai ter uma nova estação ali, vai ter um novo momento ali. Então quando ele disse a Ezequias, nesse primeiro ano, ou seja, nessa jornada que vai ser dado start, nessa jornada inicial, fica tranquilo, eu cuido de você, Ezequias. Eu sou o teu provedor, Ezequias. Eu sou o teu sustento, Ezequias. Eu sou aquele que farei para provar para você que eu, quando dou um start na vida de alguém, em uma jornada progressiva, eu sou aquele que inicia primeiro. Quem não se lembra do seu início da fé? Deixa eu perguntar para você. Você se lembra quando você se converteu? Naquele primeiro período, que eram os primeiros passos da fé, que eram os primeiros momentos que você estava aprendendo a orar, aprendendo, sabe, todos os fundamentos da fé, você estava aprendendo ali. Eu me lembro, cara, eu só pensava, eu nem orava, eu pensava, acontecia. Sabe o que eu dizia? Eu dizia, cara, por que eu não vim logo para Jesus? Que negócio gostoso, você só pensa e Deus faz. Já aconteceu com você isso, lá no início da fé? Cara, teve momentos que eu dizia, cara, é melhor do que a lâmpada mágica? Que doideira, né? Você está em Deus, você escolheu caminhar com Ele, Ele que te escolheu na verdade, e agora você pensa, Ele faz. Você ora, Ele realiza. Você bate, a porta abre. Parece que tudo está favorável, até a bola que era para ir para fora do gol, ela entra no gol. Tem um amigo chamado Wagner, eu cito o nome porque ele permite eu falar isso nas mensagens. Eu ganhei ele para Jesus em praça pública, em um trabalho de evangelismo. Ele era muito católico, ele era do Coração Sagrado de Maria. Ele era literalmente alguém que estava sendo preparado para exercer uma influência muito grande dentro da igreja católica. Só que eu estou pregando em praça pública, de repente ele vem, me procura e diz assim, cara, você pode me ensinar sobre idolatria na Bíblia? Eu disse, tá, vai na minha casa amanhã. E ele foi na minha casa. Eu comecei a ensinar sobre o que a Bíblia diz, o que Deus pensa sobre idolatria. Sabe aquela conversão assim, aquela conversão sóbria? Sabe aquela conversão assim, bem saudável? Eu terminei de explicar e ele disse assim, pronto, a partir de hoje, eu me desligo de tudo que está relacionado à igreja católica e à idolatria. Eu vou servir esse Deus. Eu não acreditei. Eu digo, não, cara, você entendeu o que eu disse? Não entendi. Eu só precisava de alguém que me explicasse bem. Portanto, a partir de hoje, eu quero congregar na sua igreja. Ok. O cara largou tudo e foi.
Agora imagina, o cara pensava, Deus fazia. Ele orava, acontecia. Aí ele dizia, cara, por que eu não vim logo para Deus? Aí o que ele fez? Foi tão bom para ele, que ele disse, eu vou ter que compartilhar isso com os meus amigos. Aí ele foi compartilhar com um amigo dele, e ele descobriu que o amigo dele tinha um sonho de ter um carro. Aí ele fez um voto com um amigo. Olha que doideira, velho. Ele disse assim, olha, vamos para a minha igreja. Se Deus não te der um carro, eu volto para a igreja católica e rasgo a Bíblia. Aí o amigo doido para ter o carro, o que fez? Eu estou lá pregando uma sexta-feira, o amigo está lá, entrega a vida para Jesus. Naquela semana, cara, aconteceu alguma coisa, Deus deu um carro pro cara. Aí imagina o Wagner. Cara, eu sou homem de fé. Pode mandar no peito que eu domino. Aí ele começou a se garantir, né? Aí, enfim, nos desencontramos. Eu tive que ir para outros lugares. 7 anos depois ele me liga. Ô, meu pastor, cara, ora por mim. Eu disse, o que foi, Wagner? Esse cara, tá difícil, meu. Eu vou para o monte. Eu oro de madrugada a fio. Eu fico com o rosto no pó dentro do banheiro. Eu estou orando como nunca orei. Eu estou jejuando como eu nunca jejuei. Eu estou pedindo algo para Deus, cara, Deus não me responde. Eu disse, tá, e o que tem de errado nisso? Ele disse, não, lembra daquela época? Eu só pensava e pum, Deus fazia. Eu disse, cara, agora entendi. De fato, cara, o Deus é o mesmo. Só que assim, Deus não queria que você fosse o mesmo. Deus tem que ser o mesmo, mas o Wagner não pode ser mais o mesmo. Mas como assim? Eu disse, pois é, cara, no primeiro ano, é Deus mostrando para você que Ele é com você. Que Ele está com você, que Ele é o teu pai. É a paternidade de Deus afirmando para o filho que provê, que protege, que cuida, que faz tudo pelo filho. Para afirmar na vida do filho, no caráter espiritual do filho, que existe um pai que também tem um caráter cuidador, zeloso, protetor e tal. Só que esse pai, ele quer trabalhar na perspectiva de um avanço, de um crescimento em fé. Só que você está 7 anos depois querendo caminhar na mesma medida de fé que você andava no primeiro ano. Cara, Deus é o mesmo, mas o Wagner não pode ser mais o mesmo. O Wagner tem que entender que a chave virou para uma estação maior. Deus está te convidando para um crescimento maior. Deus está te convidando para você andar em medidas maiores de fé. E você quer insistir na fé de criança? Ele disse, eu disse, escute, a gente tem fé para acreditar que Deus pode fazer o milagre, mas a gente parece que não tem fé para continuar crendo quando Ele não faz. Pastor, e qual é a medida de fé que Deus quer que a gente ande nesse tempo? Esse é o primeiro ano que eu te falei. E o segundo? Olha o que está no texto. Ele diz assim, no segundo, é o que daí proceder. Parece assim, uma coisa assim que ele está jogando, né? Não, ele está dizendo assim, primeiro ano, eu provo para você que estou com você. Segundo ano, é você que vai ter que provar que quer andar comigo. Pergunta para quem está do teu lado. Você está em que ano? Deixa eu te explicar isso. É assim, a gente até tem fé para tirar as pessoas do Egito, mas parece que a gente não tem fé para introduzi-las em Canaã. Porque quem entra em Canaã não é quem sai do Egito. Entra em Canaã quem vence o deserto. A gente almeja Canaã, mas a gente não tem fé para viver no deserto. Porque Canaã, se eu posso dizer assim, é uma política totalmente diferente da do deserto.
Quando o povo chega, escute isso, quando o povo chega na porta de Canaã, escute, Moisés envia os espias. Quando ele envia os espias, que eles voltam, olha a informação que eles trazem. Eles dizem assim: a terra é boa, está aqui os frutos, aqui, cacho de uva que tem que ser 2 caras para levar. Aí até aí Moisés está tipo: que bom, que a terra é boa, então se cumpre o que Deus diz, que manda leite e mel. Aí ele diz assim: mas tem gigante e a cidade é muito fortificada. Tipo assim, eles trabalharam muito para construir aquela cidade. Porque o que permeava na cabeça daqueles espias? Aquilo que discorria entre todos, porque essa era a palavra de Deus para eles, que eles vão entrar, vão tirar os inimigos, e agora a terra de quem é? Olha para quem está do teu lado, diga: entrar em Canaã é expulsar os antigos donos. Então quando eles dizem assim, é boa a cidade, mas tem gigantes e é muito fortificada. É tipo assim, se a gente expulsar eles de lá, quem que vai ter que trabalhar agora na terra? Vocês estão aqui, minha gente? É tipo assim, ó, tem muita gente que quer avançar com Deus, que quer galgar lugares maiores em Deus, mas não tem a disposição de ter uma medida de fé para saber que lá dentro, embora vai ter trabalho, Deus, Ele já te deu toda a ferramenta e toda a capacitação para você fazer funcionar essa roda. Escute. Para esses espias, a dificuldade qual era? A dificuldade não eram os gigantes em si, apenas. A dificuldade deles era, porque eles eram maiores. Eram cerca de 2 milhões de pessoas. Será que era a gente? É tipo assim, pois é, a terra é muito grande e a cidade é muito fortificada, então a gente vai ter que ter muito trabalho. É como se ele dissesse assim: está tão bom aqui no deserto, que a gente acorda, tem pão fresco na porta da tenda, de noite no frio tem coluna de fogo, de dia tem nuvem no sol, para o sol não nos aquecer. É como se eles estivessem em um estado de comodismo. É como se eles estivessem conformados com aquele primeiro ano no qual Deus era quem fazia para eles. O primeiro ano no qual Deus era quem fazia brotar água da rocha. Era Deus que trazia as codornizes. Era Deus que abriu o mar vermelho. Era Deus que fazia. Agora entrar em Canaã não é Deus fazendo. Agora é você que vai ter que trabalhar. Então, a gente precisa entender uma coisa, que o tipo de fé que Deus espera de nós nesse segundo ano não é a fé para milagres, não é a fé para prodígios, não é a fé para sinais. O tipo de fé que Deus espera de nós nesse segundo ano é o tipo de fé capaz de suportar quando Ele não fizer. Aquela fé para acreditar que Deus podia fazer, que você tinha lá no início da sua fé, é a mesma que você tem hoje? Hoje a gente racionalizou muita coisa, né? Eu acho que isso aqui, né? Igual Felipe, tá a multidão querendo comer, se alimentar. Aí ele diz assim: mestre, despede a multidão, não tem condição. Aí Jesus disse assim: Felipe, vai você e dá de comer a eles. O cara que estava mandando dispensar é o cara que Jesus manda ir alimentar. Aí Felipe disse: você está maluco, nem 12 denários seria suficiente para comprar de pão para esse povo comer. Felipe já tinha um cálculo na mente, ele já tinha o preço do pão e quantos pães cada um ia comer. Ele racionalizou a medida de fé que Jesus queria que ele andasse. Deixa eu te falar, não tem como você trazer para a lógica os lugares que Deus quer que a gente ande nos seus progressos.
São lugares que fogem da nossa lógica, que fogem da nossa racionalidade comum. São lugares de fé, e aonde a fé entra, a razão e a lógica não alcançam. A minha esposa, triste, chorando, disse assim: e agora? Eu disse: agora vamos continuar acreditando no que Deus disse. Mas como que vai ser? Eu disse: não sei. Não sei. Só que aí o que começou a acontecer? Todas as pessoas em nossa volta, da nossa mesa de pastores, da igreja que a gente pastoreava lá no Nordeste, engravidaram. Acordava de manhã: pastor, tenho uma notícia para te dar. Oh, que bênção, o que houve? Estamos grávidos. Acordava no outro dia: pastor, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Estamos grávidos. A gente não estava nem esperando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você acha que era receber essas notícias do lado de cá? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos. Agora escute. Todos que estavam em nossa volta engravidaram. Todos. Minha esposa é artesã. Sabe o que ela teve que fazer? Ornamentar quarto de bebê, tiaras. Tudo que você pensa do mundo artesanal para o bebê, ela teve que fazer para todos que engravidaram em nossa volta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você acha que estava o nosso coração? Como se não bastasse. E tem uma passagem que é a que eu mais me identifico nesse processo na Bíblia, na vida de Pedro, que talvez seja diferente da que você admira em Pedro. Porque se eu perguntar o que você admira na vida de Pedro, o que você vai lembrar logo? Porque ele andou sobre as águas. Ele teve uma fé para andar sobre as águas. Mas para mim a maior fé de Pedro não foi aquela. A maior fé de Pedro foi aquela que quando Jesus vai entrando na beira da praia, Pedro tinha pescado o quê? A noite inteira. Quando Jesus entra, o que é que Pedro está fazendo? Diga: lavando as redes. Foi isso que me chocou na vida de Pedro. E que nesse processo mais falou comigo. Como assim, pastor? Sim, porque diante de uma noite frustrante, diante de uma notícia terrível, de que não tinha peixe para levar para casa, diante de olhar para o barco e não ver peixe, passar a noite toda cansativa, de frio, de perigo e de tantas coisas, de manhã, qual era a primeira coisa que você gostaria de fazer? Fala a verdade. Eu mesmo ia para casa. Sim ou não? Mas Pedro estava fazendo o quê? Aí Jesus chega e fica admirado. Por que ele faz menção de que Pedro estava lavando as redes? Porque só continua lavando as redes quem acredita que daqui a pouco vai ter peixe. Pastor, qual que é a medida de fé desse segundo ano? É exatamente essa. É de você não ver peixe no seu barco, mas você continua lavando a rede. Uma hora vai chegar. Escute. Como se não bastasse, Jesus chega e diz assim, diante de 2 barcos que tinha na beira da praia, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, me dá o teu barco. Ué, se tinha 2, por que não pegou o outro? Por que ele pegou de Pedro? Essa é a pedagogia de Deus, cara. Quando Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida, Ele vai te introduzir na sua pedagogia, porque Ele quer que você entenda os progressos, os avanços da nossa jornada, da nossa caminhada com Ele. E nos progressos que Ele tem com a gente na sua jornada, Ele vai precisar aumentar a temperatura para exigir de nós uma nova resposta de fé. Porque a resposta de fé é para acreditar que Ele pode fazer. Quando Ele está fazendo, a gente já deu. Agora a gente precisa dar uma nova resposta de fé para Ele. Ele não está fazendo, mas eu continuo lavando a rede, eu continuo acreditando, eu continuo crendo que Ele vai chegar uma hora. Agora escute, ele pega o barco de Pedro, se afasta um pouco, à margem do mar, a multidão chega, e Jesus começa
abençoar um, a curar um, paralítico sendo levantado, cego vendo. Quem está do lado de cá olhando aquilo? Diga Pedro. Aí quem era curado, que sabia que aquele barco era de Pedro, ia lá. Oi, Pedro. Ele, oi. Esse Jesus é maravilhoso, né? Aí Pedro, por quê? É que ele usou o seu barco para me abençoar. Só que Pedro, quando olhava para o barco, ele estava vazio. Mas no barco dele, Jesus estava fazendo o quê? Abençoando todo mundo. Quando chegou no 10º milagre, de pessoas inférteis que nós oramos e foram curadas, eu parei de contar. Depois de todas as pessoas da nossa equipe engravidarem, sabe o que Deus teve que fazer com a gente? Agora usar o nosso barco para curar um monte de gente. Gente que vieram com diagnóstico de infertilidade. Mulheres que não podiam engravidar de maneira nenhuma. Quando chegou no 10º eu parei, isso eu não vou contar mais não. Um dia eu estava numa cidade chamada Capela, tinha uma mulher que estava de 8 meses grávida. A criança estava morta no ventre dela, ela já ia ter que fazer o aborto espontâneo. Ela não foi para o culto, o pastor me chamou depois do culto e disse, nós vamos ali orar por uma pessoa agora. Eu cansado pra caramba. Aí eu disse, tá bom, vamos lá, estou à sua disposição. Cheguei lá, a mulher estava chorando, que derretia em lágrimas. Eu disse, se alegra, minha filha. Tanto tempo que eu quero engravidar, você está grávida, você está chorando. Ah, pastor, você não sabe. O médico disse que a criança morreu. Ela não responde mais, parou, está morta. Eu disse, tá, e vocês me trouxeram aqui para quê? É porque eu acredito que Deus pode te usar. Olha o que a mulher disse. Eu acredito que Deus pode te usar para trazer vida ao meu bebê. Aí eu disse, isso aqui de Jesus tem poder. Eu disse, minha filha, a única coisa que eu oro é dor de barriga, dor de cabeça. Isso aí eu tenho fé para dar e vender. Aí ela disse, não, você vai ter que orar. Aí eu disse, Deus, eu não tenho fé para isso. Eu não. Aí eu fiquei resistindo de mim, né? Aí joga conversa, traga uma água, traga um café. Eu fui enrolando. Só sei que a hora foi avançando. Eu disse, rapaz, vamos logo orar por essa mulher. Eu me lembro que eu fechei o olho e dentro de mim eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho essa fé para isso. Mas, Senhor, se são ossos do ofício, eu vou fazer. Aí eu coloquei a mão, assim, despretensiosamente, Deus sabe. Não fui com aquela fé, olha, ressuscita e tal, não fui. Eu disse, Deus, o Senhor é aquele que pode fazer. O Senhor é o dono da vida, o Senhor dá, o Senhor tira. E foi uma oração assim, simples. Eu acho que é essas que Deus gosta. Né? Eu disse, Senhor, se o Senhor quiser, traga a vida de volta essa criança. Eu não fiz um show, eu não fiz uma oração de fogo, não fiz. Só fiz isso. Diante de Deus, eu senti mexer na minha mão. Aí eu disse, não acredito. Não, aí eu me coloquei no lugar dela, porque a gente que estava nessa condição, eu e minha esposa, só o fato de descobrir que a menstruação chegou, a gente ficava ruim pra caramba. Imagina eu dizer para aquela mulher que mexeu e no outro dia ela vai no médico e o médico diz que está morto. O falso profeta passou por aqui. Eu senti mexer diante de Deus, gente. Diante do céu, não tenho necessidade de mentir com isso. Aí eu fiquei calado. Pastor, vamos embora. Fui dormir, acordei, fui embora no outro dia. 2 dias depois esse pastor me liga. Ô pastor, tudo bem? Lembra daquela mulher? Se lembro. Ele disse, pois é pastor, a criança nasceu, está viva. Agora eu vou te falar, foi só essa vez, viu? Nunca mais aconteceu, nunca mais. Porque era o meu 2º ano. Aí quando passou, cara, aí chegamos, 2019 aqui em São Paulo. Foi quando a gente conheceu o Medina, a Elaine. Aí eu fui pregar lá no Wagner, Elaine, lá em Mauá.
Aí, cara, eu estou pregando, eu já estava mais ou menos assim, Deus, se o Senhor quiser dar um filho para a gente, o Senhor vai dar, se o Senhor não quiser, o Senhor não dá. Olha, fica à vontade, está tudo certo. Já estou desopilado. Aí chega um casal, diz assim, pastor, nos ajuda, tem 7 anos que a gente está orando e tal, não sei o quê. Aí eu olhei para minha esposa e disse, ele quer o nosso barquinho, minha filha, vem cá. Coloquei a mão no ventre da irmã, com o marido dela, tal, orei. Sabe aquela oração? Senhor, tal, fui para casa. 2 anos depois, agora, tem uns 40 dias, eu fui lá pregar de novo. Aí tinha uma loirinha, correndo para lá e para cá. E eu pregando, né? Mas era tão bonitinha, bichinha. Deixa ela correr, a bichinha tá. Deixa ela ir. Para queimar energia para dormir cedo, né? Aí, quando eu terminei de pregar, tal, aquele alvoroço de gente, aí veio um casal. Aí eu lembrei deles, eu disse, olha. Aí eles disseram, pastor, tudo bem? Está tudo bem. Como é que vocês estão? Aí eles disseram, você viu aquela loirinha que estava correndo, o senhor ficou olhando? Eu disse, lembro. Pois é, pastor, lembra que o senhor orou por nós? Se lembra. Pois é, ela é nosso milagre. Eu disse, aleluia. Glória a Deus. Só que eu olhei para o meu barco. Ele estava o quê? Vazio. Genivaldo é um ministro de louvor lá do Mevan, Campinas, hoje, mas eu cuidei dele desde adolescente, quando nós morávamos no Nordeste. Ele veio de férias 2020, veio de férias 2021, voltou, entregou emprego, entregou tudo. Ele e a esposa ligou para mim e disse, estou indo para sua casa, vou morar com você. Eu disse, você vai comer minha boia? Parece que é um filho, né? Você pode vir, cara. O que eu comer, você come. O que eu vestir, você veste. Não dá a mesma largura, mas... Enfim, ele veio. Adivinha o que aconteceu? Engravidou dentro da minha casa. Eu disse, minha comida, minha boia, minha casa, e da cama que eu pus para você, se engravidou. Eu olhei para o meu barco, ele estava o quê? Deixa eu te explicar uma coisa, porque eu sei que eu já estou estourando a hora. 2 coisas nesse 2º ano Deus está esperando de nós. Primeira, Deus está esperando arrancar de nós uma medida de fé, que a gente se alegre com o que Ele está fazendo na vida do outro, que a gente gostaria que Ele fizesse na nossa. Enquanto Ele não extrair essa medida de fé, de você se alegrar com o outro, acerca daquilo que você gostaria que Ele fizesse na sua, Ele não vai poder avançar com você. Tipo assim, você está passando por uma situação, de repente Deus planta alguém perto de você com a mesma situação. Aí você diz, não acredito. Aí de repente o Espírito de Deus te toma, aí você libera uma palavra, libera uma situação, e aquela pessoa muda a vida dela, e você diz assim, Deus, como que isso aconteceu? O Senhor fez na vida dela, não fez na minha. Aí o Espírito de Deus está dentro de você dizendo assim, dá para Ele terreno, fazer um milagre na sua vida. Aí você diz, mas que terreno que Ele quer? O terreno da gratidão e da alegria de você ver no outro o que você queria na sua. Segunda coisa que Deus está esperando de nós nesse período, segundo a medida de fé que Ele quer arrancar de nós. Primeiro, se alegrar com o outro, com o que você gostaria que Ele fizesse na sua. E a segunda coisa que Deus está esperando de nós, cara, eu vou te falar, de tudo isso que eu estou falando, não é simples e fácil como se prega, porque só sabe quem sente na pele. É igual você vai no velório consolar uma mãe que perdeu um filho. Eu mesmo não sei nem dizer palavras. Eu abraço, choro junto, e vem, meu Deus, o que é que eu falo agora? Porque você não sabe que dor é aquela. Correto? Você até tenta ser homem de Deus, tal, tudo, dizer que Deus está com ela. Cara, é fácil. Deus está com você, Deus é o teu consolo. Mas você não sabe o que está rasgando ali dentro, você não sabe o que está sangrando ali dentro. Você não sabe a medida e o tamanho daquela dor. Você não sabe os desafios
e as batalhas que ela vive na mente. Você não sabe. Por isso que Deus planta perto da gente que está padecendo o que a gente está padecendo. Por isso que Paulo disse: com as mesmas consolações que vocês foram consolados, vocês vão consolar a outros. O que é isso? Ele está dizendo assim: a mesma cicatriz que você carrega, de um lugar que você já passou e aprendeu a superar, e aprendeu a vencer, e aprendeu a se curar, Deus vai plantar pessoas com a mesma ferida, com a mesma dor que a sua. Para quê? Para você dizer para a pessoa: olha para a minha cicatriz, eu já passei por aí, eu já vivi isso aí, eu já senti isso aí, e eu superei isso aí. É assim que supera isso aí. Sabe aquela mãe, aquela mulher que diz assim: meu marido está me traindo. E você diz assim: senta aqui. Olha aqui, eu já fui traída também. Mas você está firme? Estou. Porque Deus me deu o caminho da superação. Ah, mas eu vou deixar. Não, não deixa. Não é essa a vontade de Deus. Segura mais um pouco. Não, vocês estão me entendendo? Então mesmo. Segunda coisa. Jesus desce do barco e vai até Pedro. Cara, Jesus, na sua pedagogia, algumas coisas vai parecer engraçado, mas não é. Ele diz assim: e aí Pedro, tudo bom? Depois todo mundo ir para casa, despedida das multidões. Lucas capítulo 5, depois lê em casa. Despedida das multidões. Jesus vai até Pedro e diz assim: tudo bom, Pedro? Cara, estava tudo bom? Estava tudo bom? Todo mundo indo para casa abençoado, e o cara vai com o seu barco vazio para casa, e ainda o barco dele é usado para abençoar todo mundo. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, essas são palavras minhas, mas entendo o que está acontecendo aqui. Pedro, eu usei o teu barco do raso para abençoar a vida da multidão. Mas o mistério que eu tenho com você, Pedro, eu não posso fazer do raso. Pega o barco e vai para o fundo. O milagre que eu quero fazer com você, Pedro, não vai acontecer do raso, tem que ser do fundo. Segunda coisa, primeiro, Deus, Ele quer ver em você uma medida de alegria, para se alegrar na vida do outro, que você gostaria que Ele fizesse na sua. E segundo, Deus está esperando você ir para o fundo, você ir mais fundo. Talvez você deu para Deus uma medida no qual você só andava no raso, você só vivia no raso. Mas o mistério que Deus tem com você é diferente do que Ele tem na vida de todo mundo. Você não é todo mundo, você não é a multidão, você é um indivíduo que Deus apontou e disse: é você que eu quero usar, é você que eu quero levantar, é você que eu quero glorificar o meu nome. E por isso eu não posso fazer no raso o que eu quero fazer na sua vida. Vai para o fundo. Quando você chegar no fundo, pode jogar rede, porque quando você jogar rede, vai ter o teu milagre. Eu vou dar ordens aos peixes, eles vão ao encontro da tua rede, porque o meu problema, Pedro, não é falta de peixe, o meu problema é falta de profundidade que você ainda não me deu, Pedro. Cara, eu peguei essa palavra e fui para dentro do quarto sozinho, porque eu já tinha entendido que o mistério era comigo. Cheguei no quarto, eu disse: reino do Espírito, agora eu não falo com Deus, agora eu falo com os demônios. Agora eu falo com os principados. Agora eu falo com as potestades, com todas as forças do mal. Reino do Espírito, me ouça, como um homem de Deus que sou. A partir de hoje, toda a falta de postura e posição que faltava em mim, eu assumo e libero agora uma ordem: solte a minha linhagem, solte a minha casa, solte toda a minha linhagem hoje. Aí eu fui tomar um café com o meu pastor, estou tomando café. Aí ele olha para mim e diz assim: e sobre filhos, vocês não parou? Aí eu, super pastor, né? Super espiritual, está na mão do Senhor. Ele olhou para mim e disse assim: como assim? Isso é, seja feita a vontade de Deus. Você sabe que o pastor José, ele é quietinho, né? Mas quando o profeta entra nele, pegou no meu braço assim.
Ele disse, na estética, descansar e desistir tem a mesma aparência, mas a essência é diferente. Aí eu, opa, a flecha entrou. Aí sabe quando cai a ficha? Aí eu fui para casa. Eu disse, não precisa falar mais de nada, já entendi. Eu sou assim, cara, se eu não entendo, eu fico que nem um bobão. Agora, quando eu entendo, sai da frente. Aí eu peguei minha esposa e disse, olha, deixa eu te falar. Eu espiritualizei, dizendo que estava descansando, mas na essência eu desisti. Porque eu prego para as pessoas que elas não desistam, eu prego para as pessoas que elas continuem crendo, eu prego para as pessoas que Deus cumpre, que Deus faz. Como que seria agora eu dizer que Deus falou comigo e agora eu desisti? Então é melhor eu dizer que descansei. Aí eu disse, a partir de hoje eu quero te dizer, escute isso no teu espírito. Foi assim que eu falei para minha esposa. Eu disse, a partir de hoje, até o fim da minha vida, eu não vou descansar um dia até que Deus faça esse milagre. Ele olhou para mim e disse assim, o que você vai fazer? Eu disse, não sei, eu só sei de uma coisa. Quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar o meu, eu vou arrancar esse milagre que já está pronto, eu vou arrancar esse milagre que já existe. Eu vou em nome de Jesus. Quando chegar no final da prestação de contas com Deus, que Ele me perguntar, por que você não teve filhos? Eu vou dizer, eu não tive porque o Senhor não quis me dar, mas eu não desisti um dia da minha vida sequer, buscando aquilo que o Senhor tinha dito que ia acontecer, porque a palavra e a resposta que a gente tem que dar, a palavra que Deus deu, precisam caminhar conjuntamente. Não é só Deus liberar a palavra, você precisa entrar no espírito da palavra que Ele liberou, porque quando Deus fala, escute, Ele não fala para informar. Anote isso aí no teu caderno, anote isso aí no teu coração. Quando Deus fala, Ele não fala para informar. Quando Deus fala, Ele fala para criar. Então quando Deus libera a palavra, Ele já criou o que é, Ele já criou para existir. Então eu preciso me encontrar com o espírito da palavra que Ele liberou, para criar dentro de mim a realidade viva da palavra que Ele liberou. Aí eu moro do lado da Unicamp, do ladinho. Aí eu disse, Jéssica, nós vamos entrar na Unicamp. Deus nos trouxe para cá porque é aqui que vai acontecer. Olha, já passei 10 minutos. Aí ela disse, meu filho, é mesmo, a gente nem atentou, a gente mora aqui é um polo da medicina no Brasil. Meu Deus, está tudo na nossa frente e a gente não enxergou. Aí eu comecei a fazer contatos, já acordava com um monte de contatos, e médico, e amigos e tal. Nenhuma porta se abriu. Aí eu disse, Jéssica, eu não estou entendendo, mas não vou desistir. Aí todo dia, fulano, você conhece alguém, tal, assim, tal, estou precisando fazer um processo assim, eu queria entrar na Unicamp, e tal, e não sei o quê, tem os residentes que estão lá fazendo, tal, e não sei o quê. Nenhuma porta se abriu. Cara, mas eu estava determinado. Aí eu fui pregar lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Estou pregando. Sexta. Preguei sábado de manhã. Preguei sábado de noite. Domingo de manhã. Domingo de noite. Aí alguns pastores da igreja me convidaram para ir jantar. Eu fui jantar. Estou lá jantando. Tal. Aí o pastor da igreja disse assim, você não tem filhos? Eu nunca disse não. Eu nunca dei terreno para o diabo. Eu sempre disse, ainda não. Que é muito diferente de apenas não. Aí eles disseram assim, por que você não tem? Eu disse, cara, é uma longa história, eu estou muito cansado, daqui que eu conto toda a história. Aí eles disseram, aí esse pastor disse assim, tinha umas 8 pessoas assim, entre mulheres e homens. Você sabe onde é que você está sentado agora? Cara, eu não sabia de absolutamente nada diante de Deus. Aí ele disse assim, você sabe quem são essas pessoas que estão aqui? Eu disse, não, os pastores da igreja. São, mas são 8 médicos que tem aqui, é uma junta médica. Aquela cirurgiã, aquele não sei o quê, aquele não sei o quê, aquele não sei o quê, não sei o quê. Aí eu gelei, né? Eu disse, como assim, cara? Você não me falou nada?
Ele disse, não, eu também não sabia do seu problema. Agora eu quero que você conte o seu problema, porque essa junta médica vai te ouvir aqui na mesa do jantar. Minha esposa não estava, eu estava sozinho, né, nesse dia. Cara, eu comecei a contar. Aí eu interrompia e dizia, esse aí eu já sei como é que faz. Aí eu falava, não, isso aqui, eu já tenho um médico que... Aí, cara, aí começou a junta... Aí começou. Aí eles, depois de eu terminar a história, eles disseram assim, nós vamos abraçar a sua causa. E só vamos largar quando você estiver com o bebê no braço. Todo o nosso procedimento, nós fizemos a fertilização in vitro. Todo o nosso procedimento não teve um exame dentro da Unicamp, que é do lado da nossa casa. Deixa eu te explicar uma coisa. Você espera Deus na sala, Ele vem na cozinha. Ele é especialista em contrariar suas ideias. Fica de pé em nome de Jesus. E para a glória de Deus, dia 21 de agosto está previsto o parto. O Telzinho está chegando para a glória de Deus. Aleluia. Deus faz, Deus cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue entender o que Deus está querendo nos ensinar nesses dias? Pega as últimas ministrações. Recentemente eu ministrei domingo passado. Acho que foi domingo passado. Período da manhã, não foi? Eu ministrei sobre a linguagem do coração de Deus. E eu falei sobre gratidão. Essa palavra, Satanás tentou impedir ela de ir para o YouTube. Tivemos vários problemas com essa palavra, por isso que ela ainda não está no YouTube, mas essa semana ela sai, ele teve que largar, porque você precisa ouvir sobre isso. Aí vem a pastora Raquel. Pastora Raquel nos ensinou e ministrou os nossos corações sobre nós aprendermos a não ser pessoas que são conduzidas pelo seu emocional, mas entendermos que nós não devemos ser filhos almáticos, mas sim homens e mulheres espirituais, que independente do que está acontecendo, nós continuamos a crer. Inclusive testemunhou que há 10 meses ela perdeu o seu esposo e ela não parou, e não é porque ela não sente dor, e não é porque o emocional dela está lindo, maravilhoso, mas é porque ela tem um Deus do qual ela crê. Vem o pastor Jean e nos fala sobre tudo isso através do Espírito do Senhor. Deus está querendo gerar em nós porções maiores de fé. Deus está querendo gerar em nós maturidade. Deus está querendo entregar coisas absurdas que nós não podemos contar e nem medir. Deus está nos preparando para algo absurdo que não tem como nós contarmos sobre isso. Deus está querendo que nós venhamos a entrar em lugares muito violentos nele. Eu sempre falo sobre isso, sobre porções de fé, e foi exatamente isso que o pastor Jean falou aqui. Deus está querendo nos fazer amadurecer e entender que há uma porção de fé para cada situação da qual nós estamos vivendo. E nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor, e eu quero convidar você, que tem parado nas circunstâncias que estão à sua volta. Sabe, a palavra do Senhor diz que fé é... Esqueci. A firme certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Mais ou menos isso. Espero. A firme certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu espero que aconteça. Então, nós não somos aqueles que acreditamos porque estamos vendo. Nós acreditamos porque Deus é. E se você tem parado nas circunstâncias da sua vida, e se você entende que para esse momento você precisa de porções maiores de fé, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Vem à frente. Não é vergonhoso, pelo contrário, eu posso dizer: Senhor, eu estou aqui à frente. O momento que eu estou vivendo, eu preciso de uma porção maior de fé. Deus, eu estou aqui. O momento que o Senhor me inseriu a minha casa, eu preciso de porções maiores de fé. Se você crê que Deus pode fazer, não precisa ter explicação, só continue crendo. Vem aqui à frente, é o seu passo de fé. Vamos orar e pedir para Deus: Deus, nós precisamos de porções maiores de fé. Eu não preciso ver, as coisas não precisam estar claras. Deus, as coisas não precisam fazer sentido. O Senhor é, pronto e acabou.
Vamos clamar por porções maiores de fé. Deus não quer que nós vivemos uma vida de instabilidade. Deus não quer que nós vivemos uma vida inconstante. Deus não quer que nós vivemos uma vida onde hoje eu creio em Deus porque está tudo maravilhoso, mas amanhã, quando o dia mal vier, será que Deus me ama? Ei, Deus te ama. Deus Ele é poderoso, Ele é soberano. Mesmo que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que as coisas não fazem sentido, em meio à dor, Deus em meio à escassez, Deus em meio à abundância, Deus Você que entende que precisa de porções maiores de fé, comece a orar e a clamar ao Senhor. Nós não podemos ser aqueles que creem só porque tudo está dando muito certo, só porque as coisas estão fazendo sentido. Não é essa medida de fé que Deus tem para nós. Deus deseja que nós venhamos a avançar. Deus está nos chamando a um lugar mais profundo. Que delícia isso, que oportunidade maravilhosa de podermos experimentar de um Deus que opera coisas poderosas e gloriosas, mesmo quando elas não fazem sentido. Deus está nos chamando a um lugar de responsabilidade, como o pastor Jean disse. Ele entrou no seu quarto e ele deu um decreto no reino do Espírito: o que falta em mim, eu vou me posicionar. E então Deus fez. Já parou para pensar que às vezes as coisas bagunçam na nossa vida porque Deus está nos requerendo porções maiores de fé? Deus está nos chamando a um lugar de posicionamento. Deus está nos chamando para viver a sua palavra. Os dias maus são reais, as dificuldades elas são reais, e Deus também é. E o amor, a fidelidade, o poder de Deus também é. Nós precisamos ser um povo que avança dessa forma. Deus está gerando maturidade em nós, para que nós de verdade venhamos alcançar a nossa real herança, o poder dessa herança. O Deus desse século quer realmente bagunçar a nossa cabeça. Ele quer realmente nos fazer homens e mulheres racionais, carnais, naturais, quando na verdade a palavra de Deus diz que os espirituais, eles podem discernir todas as coisas. Os carnais e os naturais não, eles são discernidos, mas os espirituais, eles discernem todas as coisas. Deus está nos chamando a andar em um outro lugar nele. Consegue entender? Mesmo que as coisas não estão indo do jeito que eu imaginei, eu amo isso. Sabe por que eu amo isso? Porque é Deus dizendo assim: aprenda a depender de mim. Pronto, e acabou. Levante sua mão para o alto e diga assim: Espírito do Senhor, eu oro nesse momento por porções maiores de fé, sobre tudo que eu tenho que vencer, sobre tudo que eu tenho que aprender. Me dá uma medida de fé para isso, Senhor, para essa situação que eu estou vivendo, para essa chamada que o Senhor está fazendo para mim. Sabe, Deus tem chamadas particulares para cada uma de nós. Eu estou num lugar, eu estou num ano, você em outro, e Deus tem uma medida para você como tem uma medida para mim. Então, fale para o Espírito: eu quero, Senhor, essa medida de fé. Eu quero, Senhor, avançar dentro daquilo que o Senhor está me chamando. Por isso, me dê fé, Senhor. Fé é um dom. Nós podemos pedir: me dê fé, me dê fé, me dê sabedoria, me dê estratégia, Senhor, para que eu não possa parar mais. Porque é verdade, os nossos inimigos, eles não podem nos fazer parar. Eles só podem provocar em nós mais fé. Quando os nossos adversários vêm contra nós, Deus usa o combate, Deus usa a adversidade para gerar em nós mais fé. O problema é que a nossa cabeça bagunça tudo. A gente para na guerra, a gente para na afronta do inimigo, quando na verdade é a oportunidade que Deus está nos dando para dizer: peraí, eu vou andar numa porção maior de fé, e eu vou ver o Deus que pode todas as coisas pisar e esmagar os meus inimigos às minhas vistas. Mas isso requer porção maior de fé.
Isso requer a maior porção de fé. Essa é a verdade de Deus para você. A palavra do Senhor diz assim que no mundo nós teríamos aflição, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Deus venceu muitas coisas, Deus é vencedor invicto. Deus nunca perdeu uma batalha, meu irmão. E nós estamos com Ele. Há um Deus que brada em nosso favor. Há um Deus que batalha, que trava guerras em nosso favor. Ele é general dos exércitos. O que nós precisamos fazer? Crer. O que nós precisamos fazer? Permanecer. O que nós precisamos fazer? Continuar crendo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo. E dentro desse processo, Deus estará gerando maturidade para que a gente possa tomar posse daquilo que Ele já fez. Já está feito. Quando Ele gritou na cruz do Calvário, está consumado, já está feito. É algo estabelecido. Nós amadureceremos e tomaremos posse de tudo que Deus tem para nós. Amém? Quantos creem nisso? Você pode aplaudir ao nosso Deus. Seja sempre exaltado, Deus. Obrigada pelas porções de fé que o Seu reino liberou sobre nós. Nós verdadeiramente precisamos dela.